Vamos ouvir atentamente Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Esses 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, te entregamos esta palavra em tuas mãos e pedimos que, assim como foi naquela assembleia reunida na casa de Cornélio, que aqui também, na medida em que a tua palavra for fielmente exposta, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós, concedendo vida e arrependimento aos perdidos em nosso meio, como também, Senhor, nova visão, intrepidez aos salvos para anunciar este evangelho, aqueles que ainda não creram e se renderam às maravilhosas notícias de Jesus Cristo, Rei e Redentor, Senhor e Salvador, em cujo nome oramos todas essas coisas. Amém. Amém. Podemos assentar. Em sua autobiografia, Mahatma Gandhi conta que em seus dias como estudante na Inglaterra, ele foi fortemente impactado pela sua leitura dos evangelhos e desenvolveu um grande interesse pela fé cristã. Ele que
vinha da Índia, era um hindu, se tornaria um grande líder nacionalista do seu país, mas que nos seus tempos de universitário, de estudante, considerou fortemente tornar-se um cristão. Por quê? Porque aos olhos de Gandhi, as escrituras cristãs revelavam a grande solução para o grande problema que afligia o seu povo na Índia, que era a divisão da sociedade em castas, em classes que não poderiam se envolver umas com as outras. Bem, um certo domingo, o jovem Gandhi decidiu frequentar o culto de uma igreja mais próxima de onde ele morava, com o firme propósito de conversar com o sacerdote daquela igreja a respeito da fé e da doutrina cristã. Mas pasmem, quando Gandhi chegou na porta da igreja, quando ele entrava pelas portas do santuário, um dos introdutores o barrou e disse que ele fosse cultuar em outro lugar junto com o povo dele. Gandhi jamais retornou a uma igreja cristã, pensando consigo mesmo e registrando na sua autobiografia: bem, se os cristãos têm um sistema de castas, melhor que eu permaneça um hindu. Se até mesmo os cristãos são divididos, melhor eu ficar com a minha própria religião. Pois bem, será que o cristianismo é uma fé que pertence apenas a um povo e não a outros povos? Ou será que o cristianismo até mesmo pertence mais a um povo do que a outros povos? Em nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos, este livro que narra a história da expansão global do cristianismo, já nos seus primeiros anos de vida, chegamos a um ponto crítico da história, tão importante que você deve ter notado que este é o relato mais extenso, o trecho mais extenso que já lemos e sobre o qual pregamos em toda essa série. Por que tamanha a sua importância? Porque até aqui nós temos visto como a igreja cresceu primeiramente entre o povo judeu, os habitantes de Jerusalém e as regiões vizinhas, a Judéia, a Galiléia e da Samaria. Mas a partir daqui, a partir do relato desta noite, nós veremos a expansão da igreja para além das fronteiras do povo judeu, alcançando os povos gentios, começando por esse homem e pela sua casa. Seu nome era Cornélio e ele morava na cidade de Cesareia. Qual é a lição principal do relato desta noite? Eu creio que nós podemos dividir esta lição em 4 partes. A lição desta noite é a seguinte: a salvação em Jesus Cristo, a salvação ofertada e prometida pelo cristianismo, primeiro, ela é exclusiva a todos os que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. Mas segundo, ela é inclusiva de todos que fazem esta confissão, independente de raça, tribo, língua ou nação. É uma salvação, terceiro, operada pela pregação do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo. E por fim, quarto, é uma salvação resultante da ação soberana e sobrenatural de Deus na vida daqueles a quem Ele salva. Uma lição em 4 partes, e creio que essas 4 partes correspondem às 4 cenas principais desta história. Volte comigo para o início do capítulo 10 e vamos examinar cena por cena, parte por parte da lição deste texto. A primeira cena encontra-se no capítulo 10, versículos 1 a 8. É a cena de abertura da visão deste homem Cornélio na sua casa em Cesareia, que nos mostra primeiro que a salvação é exclusivamente para aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. A nossa história começa em Cesareia. Era uma cidade portuária da costa leste do mar Mediterrâneo, uma cidade que recebeu seu nome em homenagem ao grande imperador Augusto César e que servia de capital administrativa na província da Judéia. Era em Cesareia que ficava o palácio do governador da província da Judéia, e era ali também que
você encontraria um regimento de soldados romanos, conhecido como regimento italiano, está mencionado aí no versículo 1, porque foi despachado a partir da Itália para ocupar aquela região. Aquele regimento era composto por vários destacamentos de 80 homens cada, e um desses destacamentos era liderado por um centurião chamado Cornélio. Mas qual era a necessidade desta presença militar tão maciça ali na província da Judéia? Por que um regimento inteiro ali alocado para a Judéia? Bem, aquela província era conhecida pelos seus muitos conflitos esses iniciados pelos judeus, insatisfeitos com a presença dos romanos na sua terra. Isso porque, aos olhos dos judeus, os romanos eram invasores e opressores, gentios impuros e imundos, que não mereciam ocupar a terra que pertencia aos judeus. Tamanha era a hostilidade dos judeus para com os romanos e os demais gentios, que é sabido que na época as parteiras judias, elas eram proibidas de ajudar mulheres romanas e gentias na hora do parto. Para quê? Para não ajudar a aumentar a gentalha e a escória do mundo, para não ajudar a trazer mais bebês gentios para o mundo. Tamanho era o desprezo dos judeus pelos gentios, os que não eram judeus. Mas a aversão era mútua. Se os judeus tinham desprezo pelos romanos e os gentios, eles também tinham desprezo pelos judeus. Porque aos olhos dos romanos, os judeus, por não cultuarem a todos os deuses de Roma e por não considerarem César o imperador como Deus, eles achavam que os judeus eram ateus. Eles não criam em Deus, que não tinham religião, por só crerem em um Deus. E como os judeus não tinham muito convívio, muita interação social, eles tinham a fama de serem os alienados, aqueles que só viviam na sua bolha, na sua redoma, longe de todo mundo, sem contato com o mundo externo. Esta era a situação entre judeus e gentios na Judéia do primeiro século. Mas diz o texto que na cidade de Cesareia havia um membro da classe militar romana, um tal de centurião chamado Cornélio, que curiosamente fora atraído ao culto ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, tornando-se ele e toda a sua casa, toda a sua família, uma família temente a Deus, é o que diz o versículo 2. Uma família piedosa, temente a Deus, generosa nas suas esmolas, incessantes nas suas orações. Em belas descrições adicionais deste texto, nós descobriremos que Cornélio não era um judeu com todas as letras. Ele não era um convertido pleno ao judaísmo, porque ele não fora circuncidado. Para pertencer ao judaísmo, para ser judeu, não tendo nascido judeu, você teria que ser circuncidado. Pela acusação contra Pedro, no capítulo 11, de ter ido para a casa de incircuncisos, concluímos que Cornélio ainda não era um convertido pleno ao judaísmo. Então podemos dizer que Cornélio era alguém que mais se assemelhava a um judeu, sem contudo deixar de ser um gentio. Alguém que temia o mesmo Deus, orava para o mesmo Deus e que tinha grande simpatia pelos judeus, apesar dos judeus terem tamanha antipatia pelos gentios. Bem, diz o texto no versículo 3, que por volta das 3 horas da tarde de um certo dia, curiosamente, este era o horário em que um judeu orava diariamente, às 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. O Senhor lhe apareceu por meio de um anjo e lhe deu ordens para mandar alguns homens para a cidade de Jope, 50 quilômetros ao sul, a fim de buscar um tal de Simão Pedro, que tinha um recado para ele. E Cornélio prontamente obedeceu à ordem do Senhor. Bem, qual é a importância desta primeira cena, desta cena inicial dessa história? A importância é a seguinte: por mais valiosa e por mais proveitosa que fosse a piedade e o zelo religioso de Cornélio,
a ponto do texto dizer no versículo 4 que as suas orações e esmolas tinham subido a Deus como uma oferta memorial. A linguagem aqui é semelhante àquela usada para as ofertas apresentadas pelos judeus no templo. Por mais valiosas que fossem essas ofertas de orações e esmolas, isso por si só era insuficiente para que Cornélio se tornasse um membro do povo de Deus. Sim, era muito melhor que Cornélio fosse um homem temente a Deus do que um pagão, idólatra e imoral, como seus colegas de regimento. Mas todo o fervor deste homem, todo o seu zelo religioso era insuficiente para salvá-lo dos seus pecados, até que ele conhecesse Jesus Cristo e o confessasse como o seu Senhor. Se não fosse assim, não seria necessário que ele conhecesse a Pedro e que Deus mandasse Pedro para pregar o evangelho para aquele homem. Se só o zelo dele, a religião dele bastasse para ser salvo, então o resto dessa história não faria sentido. Eu pergunto, irmãos e irmãs, nós temos esta mesma convicção? Por melhor que seja conhecermos pessoas zelosas, devotas, religiosas, talvez você tenha parentes da sua família, conhecidos seus que são muito zelosos, muito devotos, muito religiosos, incessantes das suas orações, generosos até na sua caridade. Será que nós enxergamos a necessidade que essas pessoas têm de conhecer, de ouvir e se render ao Evangelho de Jesus Cristo, sem o qual não pode existir salvação? De novo, se fosse possível alguém ser salvo dos seus pecados somente pela sua religiosidade, somente pela sua devoção, pelas suas orações, pelas suas esmolas, bem, então Cornélio já seria salvo antes mesmo de conhecer o Evangelho, independente de conhecer Jesus. Irmãos e irmãs, ninguém pode ser salvo dos seus pecados somente pela sua devoção, pela sua religiosidade. Não mais do que um náufrago pode ser salvo, um náufrago em alto mar pode ser salvo apenas pelos seus esforços de se manter vivo. Ele precisa ser resgatado por alguém. Então a salvação, ela é exclusiva para aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor. E é por isso que Deus estava movimentando as peças de novo para este encontro entre Cornélio e Pedro. A salvação é exclusiva para os que confessam Cristo, mas ela é inclusiva de todos que confessam Cristo, independente de raça, tribo, língua ou nação. E então vamos para a segunda cena, cena 2. Está em Atos 10, versículos 9 até a primeira metade do versículo 23. A cena muda para a cidade ao sul, onde se encontrava Pedro, a cidade de Jope. No dia seguinte, a visão de Cornélio, em Cesareia, ao meio-dia, mais precisamente, diz o texto que o apóstolo Pedro, ele subiu ao terraço da casa onde estava, a fim de orar. Diz o texto que ele estava com muita fome, mas mesmo assim foi orar, enquanto aguardava a refeição. E então, ao fazê-lo, diz o texto no versículo 10 que ele caiu em êxtase, ou entrou numa espécie de transe. E então ele teve uma visão que só poderia ter vindo da parte de Deus, porque nenhum judeu, por mais faminto que estivesse, poderia ver o que Pedro viu. Não foi o cheiro da comida subindo pela janela, não foi o estômago roncando de Pedro que produziu aquela visão, foi uma visão vinda do céu, algo de Deus. Eu sei que alguns aqui ficam até tendo visões, certamente, quando sentem o cheiro da comida e o estômago está roncando, mas não foi o caso de Pedro, não é isso. O que ele viu só pode ter vindo da parte de Deus. Uma cena horripilante para qualquer judeu temente a Deus. Diz o texto que ele viu algo como um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas, e neste lençol havia todo tipo de animal, de toda espécie, quadrúpedes, répteis,
aves do céu, tanto animais impuros como puros. E uma voz que disse, versículo 13: levante-se, Pedro, mate e coma. Então Pedro voltou à sua antiga forma. Fazia tempo que Pedro não tinha uma discussão com Deus, que ele rebatia as ordens de Deus, não é verdade? Fazia tempo que Pedro não rebatia uma instrução. Quando Jesus disse para Pedro que tinha que ir para a cruz, e Pedro disse: não, Senhor, você não vai para a cruz. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Fazia tempo que não víamos assim o nosso amigo Pedro, né? Pois bem, voltando à sua antiga forma, Deus falou com Pedro, e o que Pedro disse? Não, Deus, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Porque como um bom judeu, ele respeitaria as leis alimentares, que regulamentavam que o judeu podia ou não podia comer. E ele não podia comer tudo aquilo que estava exposto naquele lençol que ele viu vindo do céu. Mas como Deus nunca deixou Pedro sem resposta, Deus respondeu e confrontou Pedro no versículo seguinte, versículo 15. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E para que não houvesse nenhuma dúvida de que de fato Deus falou isso e mostrou isso, diz o versículo 16, que isso aconteceu não uma nem duas vezes, mas 3 vezes, para confirmar que isso de fato veio da parte do Senhor. Bem, o que tudo aquilo significava? Afinal de contas, as leis alimentares, conforme prescritas na lei mosaica, elas formavam um dos pilares da religião judaica e da identidade dos judeus, pois elas reforçavam essa distinção entre o povo de Deus e os demais povos da terra. Assim como existiam animais puros e animais impuros, existia um povo puro, Israel, e todos os outros povos impuros da terra, os gentios, cada um com a sua dieta, cada um com o seu cardápio. E assim como esses povos não deveriam se misturar, os cardápios deles não deveriam se misturar. E por isso os judeus só poderiam comer aquilo que Deus declarara como puro. E por costume sequer poderia sentar à mesa com um gentio, quer recebendo na sua casa, quer indo à casa de um gentio, para não correr o risco de se contaminar com um povo impuro. Então o que significava tudo aquilo? Um lençol, a voz: Pedro, levante-se, mate, coma. Enquanto Pedro refletia sobre aquela visão, Deus já estava providenciando a resposta, com precisão cirúrgica, e eu espero que você tenha visto isso, com precisão cirúrgica. Assim que Deus termina de falar com Pedro, aqueles homens enviados por Cornélio no dia anterior chegam exatamente naquele momento em que Pedro se perguntava o que era aquilo que ele tinha visto e ouvido. E para que não houvesse dúvida de que Deus estava à frente daquele encontro, daquela visão, diz o versículo 19, que o próprio Espírito Santo lhe disse que deveria receber aqueles homens, que não deveria recusar a visita deles, nem tampouco o convite deles para ir até Cornélio, em Cesareia. Num primeiro sinal de que Deus já estava confrontando os costumes e também os preconceitos de Pedro contra os gentios, a ponto do fim da cena, versículo 23, mostrar que Pedro os convidou a entrar e os hospedou, coisa que um judeu nunca consideraria antes. E o que isso nos mostra, irmãos e irmãs? Já vimos como Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, na verdade, quando Cornélio orava, mostrando a lacuna na fé de Cornélio, a lacuna na religião de Cornélio. O que faltava para Cornélio? O reconhecimento da exclusividade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas agora vemos Deus trabalhando em Pedro,
e mostrando a Pedro a lacuna na sua fé e na sua religião, que era o quê? A inclusividade, a abrangência dos propósitos de Deus para salvar e tornar puro todos os povos que confessassem Jesus como Senhor. Ao remover essa barreira da lei alimentar que impedia que os judeus convivessem com os gentios, o que Deus já estava mostrando para Pedro? Que ele estava removendo o muro de inimizade, a barreira que dividia esses povos, a fim de uni-los em um só povo, como uma só família, como um só corpo. Assim como vimos mais cedo no culto, na leitura de Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Então a salvação prometida por Deus aos judeus e efetuada por Cristo, ela não pertencia somente aos judeus, mas alcançaria todos os povos da terra que confessassem Jesus como Senhor. E não, neste novo povo não poderia haver membros de segunda categoria, de segunda classe, não poderia haver castas dentro da igreja, judeus e gentios, mas só um povo, uma família, um corpo, acabando com todo orgulho, com todo preconceito que ainda poderia existir no coração dos judeus. E pasmem, mesmo de um judeu convertido como o apóstolo Pedro. Mesmo no coração de um apóstolo, coluna da igreja, Deus ainda tinha que quebrantar o seu orgulho e o seu preconceito. O que me faz pensar e perguntar: e quanto a nós, que já confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Mesmo nós que, como Pedro, confessamos que só há salvação em Cristo e em mais ninguém, será que já fomos confrontados por Deus também pelo nosso orgulho e pelo nosso preconceito? Será que nós que reconhecemos a exclusividade da salvação em Cristo, reconhecemos tão naturalmente e facilmente a inclusividade, a abrangência dessa salvação a todos que creem em Jesus? Ou será que ainda abrigamos em nosso coração qualquer sentimento de superioridade em comparação àqueles que são diferentes de nós? Da nossa raça, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa classe social, da nossa convicção política e econômica, e sim, até mesmo das nossas convicções teológicas e denominacionais. Será que nos julgamos superiores e melhores do que aqueles que são diferentes de nós? Se confessamos a Cristo, se temos Jesus como nosso Senhor, então a palavra diz que formamos com Ele um só povo. Quer sejamos negros, pardos ou brancos, ricos ou pobres, instruídos ou incultos, simples ou sofisticados em nossa cultura, quer sejamos reformados, quer sejamos avivados, presbiterianos, batistas, metodistas ou pentecostais, não importa. Até mesmo pentecostais reformados, não importa. A salvação em Cristo, ela é exclusiva para aqueles que confessam Jesus como Senhor, e ela é inclusiva de todos que o confessam, independente de raça, língua, classe, nação ou posição neste mundo. Mas então vem a pergunta: pastor, de onde vem o poder para unir pessoas tão diferentes? De raças diferentes, classes diferentes, graus de instrução diferentes e até denominações diferentes, convicções teológicas diferentes. De onde vem o poder para unir essas pessoas num só corpo, num só povo? Bem, a próxima cena responde: o poder é do Evangelho e do Espírito Santo somente. Cena 3 é a conclusão do capítulo,
a partir do versículo 23 até o versículo 48. Voltamos para Cesareia, e enfim temos o encontro tão aguardado entre Pedro e Cornélio. Chegamos ao momento mais importante dessa história, e para você que conhece um pouquinho mais a sua Bíblia, você deveria ficar surpreso e maravilhado como eu, ao lembrar-se que Pedro saiu de que cidade? Jope. Para fazer o quê? Pregar o evangelho a um gentio. Coisa que um outro profeta, Jonas, não fez quando foi para Jope, fugir, a fim de não pregar para os gentios. Deus mudando a história e levando Pedro para um gentio, a fim de pregar salvação para um gentio. Ele saiu de Jope com mais 6 irmãos, chegou em Cesareia, e a ocasião não poderia ser mais favorável, não? Diz o texto aqui, ao entrar naquela casa, ele encontrou a casa cheia. É o sonho de qualquer pregador, casa cheia, audiência abarrotada, todo mundo ansioso por ouvir a palavra de Deus do pregador. É o sonho de qualquer pregador, de qualquer pastor. E lá estava a casa cheia. Pedro não teve que convidar ninguém, Cornélio tinha se encarregado disso, de chamar parentes, amigos, todos, para ouvir o que o tal de Simão Pedro tinha a dizer da parte de Deus. Mas antes mesmo de Pedro começar a pregar, 2 coisas importantíssimas aconteceram, repare comigo. Primeiro, ao entrar naquela casa, note o que Cornélio fez no versículo 25, você reparou? Você prestou bem atenção? Assim que Pedro entrou pela porta daquela casa, ele prostrou-se para honrar Pedro. Tudo que um judeu queria, não é verdade? Um romano, e não qualquer romano, um centurião romano, um gentio, de joelhos, prostrado perante um judeu, honrando o sonho de qualquer judeu. Mas Pedro aceitou a honra? Não. Assim que Cornélio se prostrou para adorar Pedro confrontou. Sim, Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele ainda era um pagão. Cornélio ainda imaginava que alguns homens poderiam ser mais que homens. Os romanos eram bons disso, honravam homens como mais que homens. O próprio imperador de Roma era tido como um deus. Cornélio entendia de fazer de homens deuses, adorar homens como se fossem deuses. Mas qual foi a resposta de Pedro no versículo 26? Ele o fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Cornélio queria fazer de Pedro alguém mais que um homem. Pedro lembrou: eu sou apenas um homem como você, Cornélio. Mas note a segunda coisa, logo em seguida. Após conversar com Cornélio, adentrando a casa, vendo as pessoas ali, Pedro fez uma apresentação aparentemente rude e grosseira, descortês. Em outras palavras, bem, eu não deveria estar aqui, porque os judeus que seguem os costumes do seu povo não se misturam com os gentios. Mas veja por outro lado, com outro olhar, as palavras de Pedro nos versículos 28 e 29. Se Pedro confrontou o instinto pagão de Cornélio, nos versículos anteriores, aqui ele confessa o seu instinto preconceituoso como judeu. Porque um pagão como Cornélio via alguns homens como mais que homens. Mas Pedro, um judeu, costumava ver alguns homens como menos que homens. E os gentios eram menos que homens, eram bichos, gentalha, escória, com quem você não deveria se misturar. Mas Deus estava confrontando isso também, não? Se Pedro estava colocando Cornélio no seu lugar, bem, Deus estava colocando Pedro no seu lugar. Cada um estava sendo confrontado e colocado no seu devido lugar. Um por pensar demais do outro e um por pensar de menos do outro. O que nos mostra, meus irmãos, que por mais que Deus reúna pessoas muito diferentes dentro da igreja, Ele não permanece indiferente àquelas posturas, àqueles comportamentos, aquelas crenças, aquelas condutas que precisam ser confrontadas e corrigidas. Assim como o pagão Cornélio tinha que ser confrontado, o preconceituoso Pedro também tinha que ser corrigido por Deus. Os dois tinham que ser colocados no seu devido lugar. E assim também nós.
nos nossos valores sociais, culturais, políticos, econômicos, até mesmo teológicos e denominacionais. As coisas que nos fazem pensar que somos melhores que os outros, ou que fazem com que enxerguemos os outros como piores que nós. Que Deus nos corrija e nos coloque todos no nosso devido lugar. Mas depois das devidas apresentações, então chegamos ao sermão de Pedro. E pasme, esta é a última vez que você ouvirá Pedro pregando em Atos dos Apóstolos. É o último sermão registrado de Pedro em todo o livro, aqui no capítulo 10, versículos 34 a 43. E eu diria que este último sermão de Pedro foi tão importante quanto o seu primeiro sermão pregado no capítulo 2, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Por quê, pastor? Você ainda se lembra do primeiro sermão que Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Jerusalém, Atos 2? Quando ele pregou salvação à casa de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora, Pedro estava pregando o mesmo evangelho de salvação a todos os povos além de Israel, para os gentios representados ali, na casa de Cornélio, mostrando que o evangelho para Israel era também para todos os povos que ouvissem e crescem no Senhor. E quem era esse Senhor que Pedro proclamou e pregou? Nós vemos a partir do versículo 36, era Jesus, aquele prometido a Israel, mas que agora se revelara Senhor de todos, que começaram a fazer sinais e prodígios bem pertinho dali, pertinho de Cesareia, apenas 100 quilômetros da região da Galileia, curando enfermos, expulsando demônios, revelando ser alguém ungido por Deus. Este foi o Jesus que terminou seus dias crucificado pelos judeus em Jerusalém, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Então ordenou os seus apóstolos para irem por todo o mundo pregar o evangelho, as boas novas de paz e de perdão para os que crescem em Jesus. Enquanto Pedro fazia isso, enquanto ele proclamava Jesus como o Senhor maior que César, o Senhor maior que o imperador em Roma, o Senhor absoluto dos céus e da terra, que agora era juiz dos vivos e dos mortos, que viria julgar vivos e mortos, mas que trazia uma oferta de paz e perdão para todos que o reconhecessem como Salvador. Enquanto Pedro ainda estava pregando, antes que ele terminasse, diz o versículo 44, que Deus interrompeu a pregação. Deus interrompeu o pregador para fazer o que? Diz o versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos em Jerusalém, de repente desceu sobre Cornélio e todos os seus convidados. E Pedro e os outros judeus ali presentes ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo fora esperado e aguardado somente pelos judeus. Ele era uma promessa somente para os judeus no final da história. Mas agora Deus estava compartilhando este presente com aqueles que não eram judeus, que sequer eram circuncidados e que não guardavam as leis de Moisés. Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles pagãos, e eles começaram a falar em outras línguas, é o que diz o versículo 46, e começaram a exaltar o Deus de Israel. O que Deus fez em Pentecostes, em Jerusalém, unindo todos numa só língua, numa só adoração a Deus. Deus estava fazendo isso aqui agora, entre Cornélios da sua casa. No novo Pentecoste, tivemos o Pentecoste dos judeus em Atos 2, agora temos o Pentecoste dos gentios. Eles foram agraciados com a salvação, com a presença de Deus, com o Espírito Santo, mediante a sua rendição ao Evangelho. E então, concluiu Pedro, o que poderia impedir essas pessoas de serem recebidas como membros do povo de Deus, de serem batizados, de serem reconhecidos como povo eleito, mesmo sem circuncisão, mesmo sem restrições alimentares? Pelo simples fato de terem ouvido o Evangelho, crido em Jesus, terem sido batizados pelo Espírito Santo, imersos na vida do Espírito, eles eram povo como Pedro,
e todos os demais judeus ali. Um só povo, um só corpo, uma só família. Meus irmãos e irmãs, que retrato maravilhoso! Eu não sei se você entendeu o peso disso. O que os romanos estavam fazendo ali na Judéia? Tentando manter a paz entre judeus e gentios, na força da arma, na força do exército, na força da política, e não conseguiram. Por quê? Porque a religião de Israel impedia. O que mostra que nem política, nem religião podem fazer o que só o evangelho pode fazer: unir pecadores em torno da cruz. Não há plano político, social, econômico, não há religião humana que possa unir pecadores. Só o evangelho da graça de Deus. Porque só o evangelho nivela a todos. Só o evangelho diz que todos são pecadores, independente do seu berço, do seu sobrenome, do seu contra-cheque, do seu comprovante de residência. Você nasceu um pecador e permanece pecador enquanto você não conhecer a Jesus Cristo. Não há nada que te faça diferente, melhor ou pior do que qualquer outro ser humano na face da terra. Você é um pecador que carece de salvação em Cristo Jesus. E quando você entende isso, você se vê um pecador entre pecadores, carente de perdão e graça e misericórdia de Deus. Você olha Jesus e vê: que Deus é esse que veio salvar um pecador como eu? E eu achava que era grande coisa, porque eu tinha sobrenome tal, contra-cheque tal, morava em tal lugar, tinha tal profissão e tal diploma. Você é um pecador, você é uma pecadora que precisa de Jesus, que precisa de perdão para os seus pecados. E não há nada que faça o que só o evangelho pode fazer, que é fazer a paz entre pecadores e Deus, e paz entre pecadores. É isso que está acontecendo aqui. Deus fazendo a paz entre inimigos mortais. Deus fazendo a paz entre gentios e o seu Criador, e entre gentios e judeus, num só povo, pelo poder do evangelho. Nenhuma outra mensagem faz isso. Qualquer outra mensagem de paz que não contemple o evangelho é uma mensagem de paz passageira, superficial, fadada ao fracasso. Só o evangelho une pecadores em torno da cruz. Pecadores que ouvem este evangelho e se rendem ao evangelho no poder do Espírito Santo. E se você entrou aqui um pecador, uma pecadora, se achando muita coisa, melhor que os outros, você ainda é um pecador e precisa hoje confessar que precisa que Jesus Cristo perdoe os seus pecados, te lave no seu sangue, que você se renda a Ele, seja cheio do Espírito Santo e venha andar com outros pecadores neste lugar, tão carentes da graça quanto você. Jesus Cristo está aqui com a sua oferta de paz, de salvação, de perdão para os seus pecados, para que você venha caminhar com Ele, para a glória dEle. Então, se a salvação é exclusiva aos que confessam Jesus como Senhor, se ela é inclusiva de todos que fazem esta confissão, se ela é operada pelo poder do Evangelho e do Espírito, então, por último, ela só pode ser uma obra sobrenatural da graça de Deus. E é isso que nos mostra a última cena dessa história, capítulo 11, versículos 1 a 18. O que não parece nada mais do que uma recapitulação do que já vimos aqui, e em boa parte é. Mas os versículos 1 a 3 nos dizem que as notícias da estadia de Pedro entre gentios e incircuncisos chegou até os de Jerusalém. Algum gentio da casa de Cornélio tirou uma selfie com Pedro, botou no Facebook, e os apóstolos de Jerusalém ficaram sabendo: que Pedro, o apóstolo, com gentios? Não! Na casa deles, à mesa com eles. Já pensou? A selfie com um prato de porco, um carré suíno na mesa e Pedro lá se congraçando com os gentios? O choque, o escândalo das manchetes de Jerusalém. Que coisa é essa, Pedro? O que causou um verdadeiro alvoroço, uma audiência pública. Pedro, explique-se. Então, a partir do versículo 4, com toda a paciência do mundo,
E com mais 6 testemunhas, como diz o versículo 12. E por que Pedro precisava de 6 testemunhas? Porque 1 mais 6 dá 7, e 7 era o número mínimo que você precisava numa audiência em Roma para verificar, corroborar a sua defesa. Pedro mais 6 dá um 7, com 7 testemunhas Pedro pôde relatar, não o que ele fez, mas o que Deus fez por intermédio dele, na casa de Cornélio. Primeiro, foi Deus quem visitou Pedro. Foi Deus quem apareceu a Pedro numa visão em Jope, dizendo que ele não chamasse de impuro o que Deus purificara. Está aí nos versículos 4 a 10. Deus é quem visitou Pedro. Segundo, foi Deus quem ordenou pelo seu Espírito que Pedro fosse ao encontro de Cornélio em Cesareia, versículos 11 e 12. Terceiro, foi Deus quem preparou o caminho deste encontro, tendo visitado Cornélio por meio de uma visão também, versículos 13 a 14. E por fim, foi Deus quem agiu por meio e em resposta à pregação de Pedro, derramando sobre os gentios na casa de Cornélio o seu Santo Espírito, como fora prometido desde João Batista. Sai nos versículos 15 a 16. Então, se foi Deus que visitou, Deus que ordenou, Deus que preparou e Deus que agiu, qual é a conclusão de Pedro? No versículo 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Parênteses, agora, né? Porque no início dessa história ele se opôs a Deus, mas ele finalmente aprendeu a lição, graças a Deus. Se Deus fez tudo isso, concluiu Pedro, quem era eu para me opor a Deus? E qual foi a resposta dos irmãos em Jerusalém? Versículo 18, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. O que nos mostra o seguinte: a salvação, meus irmãos, o arrependimento para a vida, resultante do Evangelho de Jesus e da visitação do Espírito, é um dom, é um presente, não pode ser merecido ou comprado, e é um presente que Deus dá a quem Ele quer, quando quer, como quer, onde quer. É Ele quem decide. A salvação pertence ao Senhor. Este dom não é mais propriedade de um grupo ou de outro dentro da igreja, pois todos os que se arrependem e todos os que creem em Jesus são batizados com o Espírito Santo. Sim, não é isso que diz o texto? Pedro disse isso nos versículos 16 e 17. Se esses gentios receberam o mesmo presente, o mesmo Espírito, se eles foram batizados no Espírito, quando nós, que nem nós, quando cremos no Senhor, então quem é batizado no Espírito Santo? Todos, quando creem no Senhor Jesus. Se eles receberam o Espírito como nós, então ninguém é mais salvo ou menos salvo, tem mais o Espírito ou menos o Espírito, é dom que Deus dá a todos que creem em Jesus. E esta é uma obra soberana, graciosa, sobrenatural, orquestrada por Deus, para que Ele receba toda a glória. Como é que termina a cena na casa de Cornélio? Todos louvando a Deus. E como é que termina esta cena em Jerusalém? Todos louvando a Deus, porque a salvação vem de Deus, pertence a Deus, é pela graça de Deus, para a glória de Deus somente, e não do homem. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que nós proclamamos, este é o evangelho que nós pregamos. A salvação é exclusiva, sim, para os que creem em Jesus, mas ela é inclusiva de todos os que creem em Jesus, independente da sua origem. Ela é operada pelo poder do evangelho e pelo poder do Espírito Santo, para que Deus receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esta é a mensagem que Gandhi deveria ter ouvido naquele domingo, quando ele entrou por aquela igreja. Esta é a mensagem que todo pecador neste mundo precisa ouvir. Que Deus nos dê graça para levar esta mensagem adiante para todos
e que nós não sejamos obstáculo ou pedra de tropeço para qualquer um que entrar por essas portas, que eles venham, que eles sejam recebidos e que ouçam o evangelho da graça para a sua salvação e para a glória de Deus. Vamos orar. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para merecer qualquer coisa de Ti? Não somos melhores nem piores do que qualquer outro povo na face desta terra. Somos pecadores. Permanecemos pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia. Merecedores somente do Teu juízo, porém contemplados com graça e misericórdia em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque este evangelho chegou até nós com o poder do alto. Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que nos convenceu acerca da verdade sobre nós mesmos, acerca da verdade da salvação em Jesus. Te louvamos por aqueles que o Senhor está atraindo para este lugar, a fim de conhecerem este evangelho. Por aqueles que ainda virão e ainda crerão nesta mensagem pelo Teu poder e para a Tua glória. Te louvamos por aqueles que, quem sabe, hoje, nesta noite, estão se rendendo a esta mensagem com arrependimento para a salvação das suas almas, recebendo o dom da vida e do arrependimento pela Tua graça soberana. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos representar este evangelho como igreja neste lugar e a partir deste lugar para tantos incontáveis que ainda não ouviram, não creram e não se renderam a Ti. Ó Senhor, que nós não sejamos pedra de tropeço, que não sejamos obstáculo para o alcance destas almas, mas que possamos estender a mesma graça a estas vidas que nós recebemos quando um dia alguém nos falou do evangelho, alguém nos anunciou o evangelho de Cristo e o Espírito Santo agiu em nossos corações. Ó Senhor, que cada um aqui individualmente, cada um dos nossos lares, possa representar bem este evangelho, mas que como igreja possamos representar este evangelho como um só corpo, como uma só família, que vive como uma família, vive como um corpo, vive, Senhor, como um só povo, independente das nossas distinções econômicas, sociais, o que for, mas que possamos viver como este povo unido, representando bem em palavra e em ação o glorioso evangelho da nossa salvação. Em Cristo Jesus nosso Senhor, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.